acompanhar. Abra a tua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4. Efésios 4, para a gente meditar na palavra do Senhor. 12 a seguir. Efésios 4, 12 a seguir. Da nossa meditação nessa noite. Graças a Deus. Amém? Amém. Efésios 4, 12. Diz assim: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Amém? Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo do amor. Amém? Aqui no 1 Coríntios, no Efésios 4, no versículo 14, ele diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor de todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Aqui, a orientação, Paulo está falando da unidade no corpo de Cristo. Né? Nós, aqui, todos nós que aqui estamos, nós somos um corpo. Nós representamos o corpo de Cristo. Cada um tem a sua função, cada um tem a sua atividade, cada um tem a sua mobilidade. Todos nós temos algo para nós fazermos na presença de Deus, para cumprir a função do corpo. Em outras quartas-feiras atrás, nós falamos que quando a pessoa começa a caminhar com Cristo, ela, em determinado momento ali da juventude espiritual, ela começa a procurar saber em qual parte ela vai se encaixar na obra, no ofício. Aí alguns falam: eu acho que eu vou para o louvor. Outros dizem: eu acho que eu vou para a pregação. Eu não gosto de cantar, mas eu gosto de pregar. Outros falam: eu acho que eu vou cuidar das crianças. Outros acham: eu tenho talento para cuidar dos jovens. Outros dizem: olha, eu gosto de zelar pela igreja, de deixar tudo limpo. Então isso é o quê? É uma parte nossa nos adequando e achando dentro do corpo de Cristo, dentro daquilo que nós fazemos parte, uma atividade para nós. Algo que nós podemos desenvolver. Todos nós, quando nós começamos e chegamos na juventude espiritual, geralmente nós procuramos o que mais nos agrada em fazer. Por exemplo, quando nos reunimos para o culto. E aí a gente fala: eu acho que eu faria bem se fosse o louvor. Eu acho que eu faria bem se fosse a abertura do culto, se fosse receber as pessoas na porta. Então isso é uma parte do amadurecimento que nós temos quando nós começamos a conhecer o Senhor e começamos a seguir o caminho do Senhor. E aqui ele fala para nós chegar, e esse é o propósito que o apóstolo Paulo está falando, a unidade. Não é união, é unidade. Um exemplo simples: se a gente pega um cesto de batata, nós temos ali uma união. Mas se a gente cozinha elas e amassa todas e faz um purê, nós temos uma unidade. A igreja não é uma união apenas. A igreja madura, ela precisa ser uma unidade. Nós não podemos ser apenas uma união de pessoas que se reúnem uma vez ou duas por semana. Mas nós precisamos ser uma unidade, ser um núcleo de Cristo na terra, para que quando nós venhamos a sair daqui, nós sejamos também
influentes aonde nós estivermos, porque nós somos parte de um organismo vivo chamado igreja. Da mesma forma que uma criança, e nós até chegar na fase adulta, chegar na melhor idade, nós passamos por várias etapas. O cristão, ou aquele que está começando a acompanhar as coisas de Deus, ele passa por essas etapas também. E hoje nós vamos falar dessas últimas etapas aqui, que é o amadurecimento espiritual. É o vigor espiritual e é o amadurecimento espiritual. E isso não depende da idade. A pessoa pode ser madura com 16 anos, com 20 anos. A pessoa pode ser criança com 70. Depende muito de cada um, espiritualmente falando. Então eu vou ler aqui algumas anotações que eu coloquei. É uma condição que significa estar firme, a varonilidade espiritual. É uma condição que significa estar firme na fé e alcançar uma revelação completa sobre Jesus Cristo. Então a pessoa que está buscando já na fase do amadurecimento, ele sabe quem é Cristo. Ele sabe qual é o propósito de Cristo. E ele sabe qual é o propósito dele no corpo de Cristo. Então quando nós entendemos isso e sabemos isso, nós podemos dizer que estamos começando um amadurecimento na nossa vida espiritual. É chegar ao ponto de ter a plenitude de Cristo em nós. Implica em conhecer a Jesus e aprender seus passos para andar como Ele andou. Um sinal de que nós estamos caminhando para uma maturidade espiritual é quando nós queremos, quando nós desejamos andar como Jesus andou, fazer o que Jesus fez, viver como Jesus viveu. Claro que agora nós estamos há muitos anos após quando Jesus viveu na terra, mas isso se refere à maneira íntegra de nós vivermos, a maneira honesta de nós levarmos os nossos negócios, a maneira sincera de nós desenvolvermos e cuidarmos do nosso relacionamento, talvez com um namorado, com namorada, com esposa, com esposo ou com um patrão na empresa. Um cristão maduro, um cristão que está buscando um amadurecimento, não tem como ele buscar o amadurecimento e continuar nas mesmas práticas que ele fazia antes. Nós precisamos ser imitadores de Cristo, nós precisamos imitar o Senhor, procurar andar da melhor forma possível e o mais próximo daquilo que Jesus viveu. O objetivo de todo cristão deveria ser alcançar essa maturidade, essa varonilidade espiritual. E não primeiro casa própria, sucesso, carreira, dinheiro, conta bancária. Irmãos, infelizmente, muitas pessoas se aproximam de Deus em busca de uma carreira de sucesso no Evangelho. Eu quero ser um cantor gospel de sucesso. Então vou me aproximar da congregação, vou me aproximar dos irmãos. Eu quero ter dinheiro, eu quero ter recursos, eu quero ter finanças. Algumas pessoas elas se aproximam do Senhor por causa da promessa que alguns homens, pseudo-homens de Deus fazem, de que se você se achegar ao Senhor, você vai enriquecer, você vai ser próspero, as coisas vão deixar de acontecer ruins para você e passarão a acontecer tudo de bom. E nós precisamos entender, um dos pontos de que estamos caminhando para uma maturidade é entender que o Evangelho não prometeu riqueza para ninguém. O Evangelho não promete riqueza, o Evangelho promete primeiro uma salvação. A boa nova de Cristo é salvação. A boa nova de Jesus é perdão dos nossos pecados. A boa nova de Jesus é o nosso nome escrito no livro da vida. Essa é a boa nova. O Senhor diz que nós precisamos primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então eu entendo que primeiro eu preciso buscar o Senhor. Primeiro eu preciso buscar entender quem é Cristo, quem é o Senhor na minha vida, o que o Senhor representa para mim. Não é mais importante a minha carreira pastoral. Muitas vezes a gente se preocupa tanto com a nossa carreira pastoral, com a nossa carreira de obreiro, com a nossa carreira de pregador itinerante, que nós nos esquecemos do Senhor. Nós deixamos
o Senhor de lado para seguir os nossos planos. E não é esse o propósito de alguém que é maduro espiritualmente. A pessoa pode ser madura espiritual e não ser, de acordo com a mídia, bem-sucedido em seu ministério, talvez. A pessoa pode ter uma maturidade espiritual e não ser rico. Ela pode ter uma maturidade espiritual e não ter uma carreira exemplar, mas ela tem um entendimento do local que ela foi instalada para fazer a vontade de Deus. Devemos nos tornar exemplo de maturidade espiritual para os cristãos mais jovens. Os cristãos mais jovens, e graças a Deus que hoje tem bastante aqui, os cristãos mais jovens precisam olhar para os cristãos mais experientes e ver neles um exemplo de seguidor de Jesus. Muitas vezes nós olhamos para alguém que tem uma vivência maior com Cristo e com o Evangelho e nós não conseguimos dizer que aquela pessoa seria exemplo para nós. Eu não consigo dizer que aquele homem ou que aquela mulher é o exemplo de homem ou de mulher de Deus, porque nós não estamos alcançando ainda ou não buscamos ainda esse nível de experiência e de maturidade com Deus. Então nós precisamos buscar primeiro isso. Isso é mais importante do que a nossa carreira. Isso é mais importante do que as nossas finanças, que a nossa conta bancária, que o nosso sucesso. Isso é mais importante que todas as coisas que estão em volta. Nós precisamos amadurecer para entender o propósito de Deus para a nossa vida. Pode acontecer, irmãos, de você estar, ou no meu caso, estou já na presença de Deus há 18 anos. E talvez eu não entendi muito bem ainda o que Deus quer de mim. Eu não entendi muito bem ainda qual é o propósito de Deus para a minha vida em relação ao futuro. Mas eu preciso entender que Deus tem um plano para mim, buscar esse entendimento, buscar essa maturidade. Porque quando nós entendemos isso, as coisas ao redor não vão nos frustrar. Muitas pessoas se frustram em seus ministérios ou na sua vida, porque elas não têm uma maturidade espiritual para entender o propósito de Deus para a vida delas. Nós precisamos entender qual é o propósito de Deus, o porquê de todas essas coisas estarem acontecendo conosco. Há um propósito de Deus, há uma lei de plantar e colher, há um propósito determinado de Deus sobre as nossas vidas e nós precisamos entender, porque senão nós vamos nos frustrar com o Senhor na caminhada quando nós estivermos caminhando. E há duas coisas que apenas aquele que é maduro pode realizar, que é lutar em batalhas e gerar filhos. Deus, muito nós falamos de batalha espiritual, muito nós falamos de entrar em guerra por alguém, muito nós falamos de orar por alguém, de interceder por alguém, de pagar o preço por alguém, de jejuar por alguém, de fazer algo por alguém, mas nós, para obtermos resultado nessas batalhas, nós precisamos ser maduros espiritualmente. Nós não podemos ser meninos espirituais, nós precisamos ser maduros para lutar uma batalha de fé. Quando a gente olha para um exército, quando você lê a Bíblia e você vê as batalhas que tinham, você vai sempre saber que os soldados que estavam ali eram soldados experientes, eram pessoas que já tinham lutado muitas batalhas, eram pessoas que tinham uma experiência na guerra. Raramente a gente vê jovens, a Bíblia fala pouco de jovens que entram para a batalha, mas geralmente são as pessoas mais experientes. E é assim também na vida, na nossa vida com o Senhor. Geralmente quando nós viemos para a presença de Deus, nós nos apaixonamos pelo louvor, nos apaixonamos por outras coisas, mas a experiência vai nos orientando, vai nos ensinando, e nós vamos aprendendo que temos que orar, vamos aprendendo a necessidade de orar, e depois que nós começamos a orar, nós vamos aprendendo a ter experiência com Deus e vamos passando a ser experientes no Senhor. E quando isso acontece, quando nós começamos a ser experientes em batalhas, o Senhor começa a mandar pessoas para a gente orar por elas. Igual acontece aqui na igreja. Aqui direto está aparecendo, ora por mim, eu estou de luto, ora por mim, eu estou enfermo, tem alguém enfermo em tal lugar, e esses nomes chegam para nós orarmos.
eu acredito que é porque o Senhor entende que nós já temos uma certa maturidade espiritual para chegar diante do Senhor e apresentar as questões que têm chegado até nós. Nós precisamos desejar, nós precisamos sonhar e nós precisamos almejar essa maturidade, porque sempre tem pessoas que precisam de nós. E para nós entrarmos em batalha, nós não podemos entrar como meninos. Nós precisamos entrar como pessoas experientes, talvez não na batalha, mas experientes na presença do Senhor. Até mesmo as nossas orações, quando nós vamos ganhando experiência com Deus, as nossas orações mudam o sentido, mudam a forma, mudam o jeito de nós orarmos. Às vezes, quando a gente ora, no começo da nossa conversão, a gente ora sem analisar a situação, e nós apresentamos a nossa vontade, geralmente, quando nós estamos orando, principalmente quando nós estamos orando por alguém que nós amamos, por alguém que nós desejamos que o bem, nós esquecemos muitas das vezes que há um plano de Deus para aquelas coisas e começamos a orar de acordo com a nossa vontade. E aí nós pedimos algo que nós não recebemos e nós nos frustramos na oração. A Bíblia diz que nós pedimos e não recebemos quando nós pedimos mal, quando nós não sabemos como pedir. Então o que nós precisamos? Buscar o entendimento, buscar a sabedoria, o amadurecimento, para orar de acordo com o propósito de Deus, diante de cada circunstância que vier até nós. Aleluia. Quando nós oramos de acordo com o plano de Deus, quando nós entendemos o plano de Deus para a nossa vida, nós entendemos o plano de Deus de uma forma global e nós conseguimos ser mais assertivos nas nossas orações. A nossa batalha nós começamos a obter mais vitórias ou mais respostas em nossas orações quando nós entendemos que tudo há um plano determinado da parte do Senhor. Então, lutar em batalhas é uma característica que Deus dá para aquelas pessoas que estão maduras, que são maduras na fé. E outra coisa que o Senhor dá também para os maduros é gerar filhos espirituais, receber pessoas para serem cuidadas. Nós precisamos buscar esse entendimento, essa experiência com Deus, para nós podermos gerar filhos espirituais para o Senhor. Plantar o desejo no coração das pessoas de fazer a vontade do Pai. Isso é para quem já tem uma certa maturidade espiritual. Essas duas atividades carecem de experiência, sabedoria e prudência. Irmãos, até mesmo para a gente orar por alguém, você precisa ter sabedoria para orar. Às vezes a gente que é pastor, às vezes chega casal lá na frente e fala: pastor, ora por nós. Aí o pastor vai e põe a mão na cabeça das duas pessoas e ora. Aí a gente vai ver depois que o cara que está lá, às vezes a menina que está lá com o rapaz pedindo oração é namorada de outro cara ou vice-versa. E você vai lá e impõe as mãos e ora sobre aquela pessoa e é contra a palavra de Deus. Em nenhum momento você vai ver Deus desabençoando alguém para abençoar outro. Deus não trabalha dessa forma. Então nós precisamos ter um entendimento até mesmo quando alguém pede oração por nós. Eu aprendo com o meu pastor Florencio, quando alguém pede oração, ele pede o detalhamento da vida da pessoa, para depois ele orar. Por que eu estou orando? Por que é essa causa que eu estou colocando diante de Deus? Como eu vou orar diante dessa situação? Eu não sei como orar nesta situação. Senhor, me ensina a entrar na tua presença por esta pessoa que está passando por este problema. E o Espírito Santo vai te orientar para que você faça uma oração assertiva, que não faça uma oração emocional, não faça uma oração de menino, e lá na frente a tua oração terá resposta, porque você tem sido maduro na presença de Deus. Todas as vezes, falando ainda de batalhas, que o Antigo Testamento, todas as vezes que o Antigo Testamento, fala de portar-se varonilmente, ele envolvia uma grande guerra. Todas as vezes que você vê na Bíblia falando de batalhas, você vai ver falando de vigor, de experiência, para que essas pessoas lutem as suas batalhas. O Senhor requer de nós, igreja atual,
que nós venhamos a amadurecer para pelejar as batalhas que nós estamos travando no mundo espiritual. Efésios capítulo 6, não me lembro o versículo, diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais. Então eu preciso entender que a ferramenta que eu tenho para lutar são armas espirituais. E se eu não conheço armas espirituais, como que eu vou batalhar? É como se alguém te der uma arma que você não tem habilidade. É como se alguém te desse uma ferramenta para você trabalhar, que você não tivesse experiência, não tivesse... Por exemplo, alguém te dá uma maquininha de cortar cabelo para você cortar o cabelo de alguém e você não sabe. O que vai sair daquilo ali? Com certeza vai sair um monte de caminho de errado, porque você não está habilitado para isso. E isto é o que acontece conosco, quando não temos uma certa experiência e vamos entrar em batalhas, em prol de algumas pessoas. Por mais que os jovens espirituais sejam conclamados a lutar um combate, eles ainda estão em fase de treinamento. Mas ninguém coloca homens inexperientes à frente de batalha, só se for para morrer. Então o Senhor não coloca pessoas inexperientes à frente de batalha. Nós precisamos ter experiência com Deus para que o Senhor nos coloque em frente a grandes batalhas, para que nós venhamos a pelejar pelas outras pessoas e pelejar também pelas nossas causas. Só os varões espirituais têm capacidade de enfrentar guerra e receber as suas recompensas. Para nós entrarmos em uma batalha, nós precisamos estar cascudos, como se diz, para que nós consigamos obter vitórias diante do nosso adversário. Além disso, os meninos na fé não podem gerar filhos espirituais. Ainda que no mundo adolescentes possam ficar grávidas, Deus não surpreende ninguém com um filho espiritual não planejado. O que o Senhor quer dizer com isso? Irmãos, Deus não surpreende ninguém com um filho espiritual ganhar alguém na fé sem planejar. Eu sou pastor há muitos anos já. E eu te falo que é muito difícil ganhar alguém. É muito difícil que alguém entenda a palavra, receba a palavra e parta da boca dessa pessoa: eu quero fazer o curso, eu quero ser batizado, eu quero seguir com o Senhor. É muito difícil. Não é só o momento da pregação, mas é a pessoa receber essa palavra, levar ela para casa, meditar nela, se alimentar dela, convidar o Espírito Santo para ir para casa com ela, para que ela receba. E muitas das vezes qualquer palavra que nós falamos aqui no altar, que não seja voltado não seja da vontade de Deus, nós espantamos as pessoas que estão já num grande processo. Então, não é fácil receber os despojos, não é fácil você entrar numa guerra por alguém, ganhar alguém para o Senhor. É uma tarefa árdua, é uma tarefa difícil, é uma tarefa que exige muito daquele que está disposto a ganhar, aqueles que está disposto a conquistar. Amém? Além disso, os meninos na fé não podem gerar filhos, eu já falei. Para que Deus comissione uma pessoa para interceder, ele precisa confiar. Deus só confia em quem ele tem um relacionamento, ou seja, Deus não vai confiar em ninguém durante um namoro, vamos dizer assim. Então Deus, irmãos, ele precisa confiar em você. Deus, ele precisa olhar para você e ver uma fibra, ver uma confiança, ver uma maturidade para que ele confie algo em suas mãos. Muitas vezes nós, pastores, colocamos cargos sobre pessoas que não estão preparadas. Colocamos responsabilidade sobre pessoas que não estão preparadas, e lá na frente essas pessoas se decepcionam, porque elas não têm uma maturidade espiritual para enfrentar o mundo espiritual e vencer uma batalha. Então nós precisamos cada vez mais nos voltar para o Senhor, para nós aprendermos o projeto, o propósito de Deus para a nossa vida. Somente os que são fiéis em seu casamento com Deus podem gerar filhos espirituais. Então, para gerar filhos espirituais, para crescer espiritualmente, eu preciso ser fiel. Para o meu casamento desenvolver, eu preciso ser fiel com a minha esposa. Eu preciso ser sincero com ela. Eu preciso tratar bem dela. Eu preciso amar ela e ela precisa me amar. E precisa haver um relacionamento. Um casamento que não tem conversa, ele não vai longe. Um casamento que não tem respeito, ele não vai longe. Um casamento que não tem amor, ele não vai longe.
Isso falando fisicamente. Um casamento que não tem consideração pelo outro, ele não vai longe. E o relacionamento com Deus que não tem essas coisas também não vai longe. Quantos minutos, Diogo, já? 25. 25 minutos. Então, um casamento com Deus, um relacionamento com Deus que não tem, que não faz com que eu abra mão de algo para que eu esteja mais próximo do Senhor, ele não vai longe. A pessoa que quer um relacionamento com Deus, mas só para usufruir dos benefícios que Deus tem, isso não vai longe. Lá na frente alguém vai desistir, essa pessoa vai retroceder, porque para um relacionamento dar certo, eu tenho que abrir mão de alguma coisa. Para um casamento dar certo, o homem tem que abrir mão de alguma coisa. Para o casamento dar certo, a mulher tem que abrir mão de alguma coisa. Quando só um abre mão, não dá certo. Quando só o outro abre mão, não dá certo. E com as coisas de Deus, quando só Deus abre mão, não dá certo. Eu tenho que abrir mão de alguma coisa para fazer a vontade do Pai. Coisas que eu gosto, mas que não são lícitas, não convém, eu preciso abandonar para fazer a vontade de Deus. Quando alcançamos a maturidade espiritual plena, chega o momento de nos tornarmos liderança sobre outras pessoas. Quando nós somos maduros, nós nos tornamos liderança sobre as outras pessoas. Com a maturidade vem a autoridade. Jesus nos conferiu autoridade sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, mas aquele que é espiritualmente fraco foge dessas coisas ao invés de enfrentá-las. Irmãos, o Senhor nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões, conforme diz a palavra de Deus. Mas para isso, nós precisamos receber a autoridade do Senhor. E como que eu recebo a autoridade do Senhor? Tendo um relacionamento com o Senhor. Se eu não tenho um relacionamento com Deus, automaticamente, no mundo espiritual, eu não tenho autoridade. Eu preciso me relacionar com o Senhor para conhecer o plano dele, conhecer o propósito dele, conhecer o desejo do coração dele, para que eu tenha autoridade para vencer e pisar as serpentes e os escorpiões que a palavra do Senhor fala. Lucas 10, 19. Não precisamos viver despreparados para as batalhas e provações. Podemos amadurecer e conquistar autoridade espiritual contra as forças do inimigo que tentam nos paralisar. É certo que mais crescimento espiritual traz maior responsabilidade, mas também traz maiores recompensas. A Bíblia diz em Oséias capítulo 4 que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Então, se hoje eu conheço um pouco, amanhã eu preciso conhecer mais. A maturidade espiritual, o relacionamento aprofundado com Deus, ele traz maiores responsabilidades sobre nós, mas também traz maiores recompensas. Quanto mais eu conheço o Senhor, mais responsabilidade eu tenho, eu preciso ter. E quanto mais eu busco o Senhor, eu recebo recompensas do Senhor, mas eu tenho necessidade de cada vez mais me aprofundar no plano, no propósito do Senhor. Amém? Então, que nós possamos buscar essa maturidade espiritual para as nossas vidas. Tem um outro tópico aqui, mas por causa do horário ali, não vai dar tempo, outro dia a gente conclui. Mas, a princípio, é isso. Quem que entendeu a palavra do Senhor? Glória a Deus. Amém? Se você tiver dúvida, irmãos, de alguma coisa, me procura. Quando a gente estava numa outra igreja, era todo dia, eu descia do culto, terminava de pregar, botava o pé no chão, vinha uma irmãzinha com um caderninho e já perguntava um monte de coisa para mim. Tinha vezes que até eu me incomodava. Mas era bom, porque me exigia mais de mim buscar conhecer a palavra, e eu acredito que ela buscava aquele conhecimento porque ela precisava entender a palavra de Deus. Que nós possamos ter desejo de conhecer o Senhor, desejo de ter intimidade com o Senhor, desejo de estreitar os nossos relacionamentos com Deus, para que nós possamos crescer espiritualmente dia após dia. Amém? Vamos orar? Que o Senhor te abençoe poderosamente.